Galera, se tem um cara que fica louco com o Yuri Alberto e odeia o Corinthians, esse cara se chama Baldasso. Foi uma vergonha, foi tudo que tu pode imaginar. É um prato cheio para a gente analisar, eu estou absolutamente constrangido. Vamos lá, foi um terror, foi uma vergonha. Em homenagem a este clube, responsável por pagar 150 milhões de reais ao Inter pela maior mentira da história do futebol brasileiro, que é aquele traíra que está lá no Corinthians. A mentira da história do futebol brasileiro foi comprado do Zenit para o Inter por 150 milhões de reais. O nome dele tu não fala. O traíra, eu não cito mais o nome daquele rapaz. Então, Zenit, eternamente, muito obrigado. A relação da Bandeirantes com a BBC de Londres não é a relação do Inter e do Corinthians. Eu fui roubado pelo Corinthians em 3 ou 4 campeonatos que tiraram meu título na mão grande para dar para eles. Eu odeio o Corinthians. Nós, colorados, odiamos o Corinthians. Quem sair do Inter para ir pelo Corinthians será odiado por nós. Acho que me fiz entender agora. A maior mentira da história do futebol brasileiro ontem simplesmente fez um hat-trick. Né? E não é só ele que ficou chateado, frustrado, não. Teve a Renata Fã também, ó, vou mostrar aqui pra vocês. A Renata Fã disse assim no Instagram dela: para todos os que criticaram o Yuri, que resposta retumbante. Hoje ele me fez sofrer 3 gols contra o meu Colorado, tivemos a chance de vencer e desperdiçamos, nem vou reclamar. Gostava bem mais do Yuri quando ele vestia vermelho. Hoje, golpe duro. Uma expulsão mudou tudo. Sábado melancólico, atuação desastrosa do Internacional, tá? E aí, Ronaldo, obviamente, do Jogo Aberto, não perdoou aqui nos comentários aqui, ó. Tudo bem? Bom final de semana. Oi, Bebina. Ele disse aqui, né? Arbitragem sempre trabalhando bem. Enfim, a zoeira com a Renata Fã, e vai ser zoada bastante na segunda-feira também, né? Tem um vídeo do Ronaldo aqui, ó. Vamos ver o que ele falou do jogo de ontem. Sabe onde é que tá a Renata Fã aí? 2-1 pro Inter, igualzinho das... 3-1 Inter. 2-0 Inter. Marco Aurélio Cunha, o rei dos palpites. 1-1. Segunda-feira eu vou ver o Jogo Aberto. Espero vocês no Jogo Aberto. Vral! Pra torcida corintiana, eu não queria, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Já tá dando pra sentir o dedo do Dorival? Vamos ver, segunda-feira eu vou ver o Jogo Aberto. Espero vocês no Jogo Aberto. Vral! Tem também o próprio Felipe Melo, né? Que foi um dos grandes rivais do Corinthians. Também falou sobre a atuação do Yuri Alberto e do Corinthians. Vamos ver. Corinthians e Inter, a expulsão determinou muito o jogo. Corinthians depois da expulsão foi muito melhor. E o hat-trick de um dos caras aí que é um dos melhores atacantes do Brasil, Yuri Alberto. Vamos lá, falar um pouquinho desse jogo aqui, tá? O Dorival Júnior, né, que a Ana colocou aqui, ó. Deu um esporro no vestiário, Corinthians virou o jogo e ainda fez o Coronado jogar, tá? Bom, galera, ele colocou o Hugo, né, na lateral. A escalação do Corinthians eu questionei um pouquinho, porque falei, cara, por que ele colocou o Hugo? Depois eu entendi que ele queria realmente priorizar a defesa do Corinthians, arrumar ali. E aí ele colocou o Ranieri, colocou também o José Martinez, que são volantes aí de contenção. Ele queria dar uma segurança para essa zaga do Corinthians. O Hugo é o cara mais defensivo, ele tem essa característica, por isso que ele acabou escalando o jogador. Aí ele coloca o Romero pela ponta. O Romero é um jogador que eu falo e eu concordo com vocês que era um jogador de segundo tempo, mas ontem ele me surpreendeu, porque o Romero, no primeiro tempo, principalmente, o Romero ele foi bastante participativo, tá? Ele participou bem das jogadas, buscou o jogo a todo momento. Buscou o jogo a todo momento. Então, sim, eu gostei do jogo do Romero no primeiro tempo, tá? Só que aí tem os erros que acontecem com o lateral Hugo, né? E também tem uma falha também do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Enfim, o Corinthians sofre a virada, faz o primeiro gol, tudo certo, lindo, maravilhoso, mas depois sofre a virada, né? Toma um empate, sofre a virada, e aí o Corinthians vai pro segundo tempo. E aí, no segundo tempo, aí tem a mão do Dorival Júnior, tá? Porque ele já vem no segundo tempo, já saca o Hugo e já coloca o Bidu. E o Bidu é o cara que foi participativo no jogo. É o cara que participou das jogadas ofensivas, inclusive sofreu pênalti. Então, a entrada do Bidu fez muita diferença para esse jogo do Corinthians, tá? Para poder virar, bem verdade, teve o cartão vermelho, que fez a diferença também no jogo, né? No Bruno Henrique, jogador do Internacional, é óbvio, sim. Mas, cara, o Bidu jogou muito. Aí, o Dorival coloca a mão no José Martinez e também no Ranieri. Ele saca esses dois jogadores e coloca o Igor Coronado e o Maicon, porque ele entende que esses dois jogadores que vão entrar precisam criar mais um campo de ataque. O Dorival Júnior avança esses caras, né? E aí ele joga
o Carrilho, que era um jogador ali no meio campo de criação, ele joga o Carrilho pra direita. Inclusive, o Carrilho, ele rende mais no segundo tempo pela direita, porque é ele que joga as bolas na área, é ele que cruza, é ele que alimenta o ataque do Corinthians muitas das vezes no segundo tempo. Então ele avança a galera com o Maicon e também com o Igor Coronado, que são ambos caras de criar mais, de avançar mais, de jogar mais na área. E aí o Thales Magno entra, né, no lugar do Romero e fica ali pela esquerda. Então o Corinthians realmente resolve ir pro ataque. E aí vem a virada de um cara, obviamente, que sabe mexer no time. Se fosse com outro treinador, eu duvido que o Corinthians teria virado e ganhado esse jogo do Internacional. Com o Ramon Dias era aquilo, os caras chegavam no segundo tempo e se desesperavam. Se o Corinthians estivesse perdendo com o Ramon Dias, era quase impossível do Corinthians empatar ou virar o jogo. Isso aqui é fato e eu não preciso... Quer ver um exemplo do Ramon Dias? Contra o Flamengo, por exemplo. Com 1 a menos, o Corinthians não conseguiu agredir o Flamengo. O Flamengo soube se fechar, ponto, acabou. Com o Internacional foi completamente diferente. Então sim, nitidamente teve a mão do Dorival Júnior. Ele teve o erro de colocar o Hugo lateral. Isso eu concordo, tá? Não entendi muito. E também o Romero no primeiro tempo, que eu acho que não deveria. Mas foi bem. Enfim, o treinador que tá lá, tá analisando e tá vendo. Tá, então o Romero foi bem no primeiro tempo. Num coletivo do Corinthians, com 1 a menos, foi muito bem. O Timão foi pra cima. Hat-trick do Yuri Alberto, que foi impressionante aqui como jogador. Teve gol anulado também do Memphis. Enfim, 2 gols anulados. E tem uma galera ainda chorando, né? Chorando literalmente, porque acham que o Inter foi assaltado. Cara, é de verdade. Chega a ser absurdo a reclamação de uma galera aí, tá? Chega a ser absurdo, tá? E tem uma imagem aqui, ó, do Memphis, cara, olhando pro Oscar Romero. Cara, é muito engraçado. Tipo assim, cara, você não joga no Corinthians, não? Deu delay no Depay ao ver o irmão do Romero. Porque, cara, são idênticos, né? Mas assim, galera, teve a fala do Dorival Júnior também, tá? Em coletiva, sobre esse jogo do Corinthians. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Bora. Eu acho que é emocionante, antes de tudo, né? Você poder viver uma partida como essa. Até porque nós tomamos a virada no momento que nós estávamos muito bem postados em campo, equilibrados, não estávamos sofrendo, marcávamos uma equipe que joga de uma forma muito interessante já há algum tempo, e de repente um desequilíbrio ali de 5, 7 minutos acaba nos tirando, né, os 35 que havíamos realizado aí com muito equilíbrio, uma equipe segura em campo, uma equipe trabalhando bola, com paciência, muito bem postada, tendo volume de jogo. E voltamos para o segundo tempo. Para mim, o principal ponto foi justamente mantermos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos. O jogo de ontem, talvez é muito cedo pra falar, é muito cedo, né, pra falar, mas o Dorival Júnior foi muito bem no jogo de ontem. Pode ser que daqui a um mês a gente esteja batendo no cara, se o cara for mal, porque é o futebol e acontece. Se ele for mal, a gente vai ter que falar, criticar e expor, não tem essa, porque é o futebol hoje é uma coisa, amanhã muda. Então sim, a gente sempre acaba, às vezes, mudando de opinião no decorrer do tempo, devido à atuação ou à mão do treinador, enfim, tudo depende do treinador também, né? Passa muito pela mão do treinador. Enfim, hoje a gente elogia. Amanhã, não sei. Mas eu acredito que o Dorival Júnior vai fazer um grande trabalho no Corinthians, tá, galera? Pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal. A gente vai voltar aqui ainda no próximo vídeo aqui hoje no canal, tá? Então deixa seu like, a gente volta em breve, porque tem alguns assuntos que eu preciso comentar ainda com vocês. Um grande abraço, até mais, vai Corinthians.